Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa correção da nossa primeira peça aqui do nosso curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de Direito do Trabalho, tá? Primeira coisa, interessante. É uma peça simples e fiquei muito contente que praticamente todos os alunos fizeram, né? Claro que a gente não consegue corrigir a peça de todo mundo aqui no vídeo, mas é interessante você observar certinho os erros dos outros colegas, correto? E também lembrar que a partir dessa peça eu explico certinho como é que a gente faz, mas seria legal mesmo, e foi legal, você ter enfrentado, né, a verdade. A verdade vos libertará. E a verdade é que é muito legal mesmo a gente fazer alguma coisa, pessoal. E porque você quer passar na prova da OAB. Isso mostrou que você quer passar na prova da OAB. É isso que é importante. Mas, pô, eu quero passar no exame da ordem e eu fiz aqui o quê? O que eu tinha que fazer mesmo. E eu não sei como é que faz, mas eu fiz. Eu pedi para fazer, né, a reclamação trabalhista, a gente tem o endereçamento. Endereçamento tem a qualificação. Essas duas coisas aqui são tranquilas. Aí você entra no fato, pessoal. O fato é uma descrição bem curta, e aí depois entra do direito. Entra do direito. No direito, a gente vai ter aqui dentro do direito o tópico do fato, do fundamento e do pedido. Né? Sempre assim. E de novo, outro, fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. E aí a gente entra depois nos requerimentos finais. Os requerimentos finais, certo? Aí você coloca aqui nas coisas básicas, né? A notificação ou produção de provas e a procedência dos pedidos. Notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Isso aqui é bem interessante, essa lógica. E olha só que coisa interessante, né? Isso aqui foi dito até em Joá. Foi conversado exaustivamente sobre exatamente o que tem que ser feito ali na nossa peça. E, por incrível que pareça, né? É natural, a coisa mais normal do mundo. O aluno ele acaba não fazendo realmente o que a gente pediu. Vamos ao nosso primeiro problema, tá bom? Vamos à leiturinha do nosso problema. E aí, a partir dele, a gente vai fazer a leitura dos alunos. Então, tranquilo? Olha lá, a tardetina, brasileira solteira. Olha, o que significa essas duas expressões aqui? São expressões que, quando a banca coloca, ela quer que você insira isso na qualificação. Aqui não tem o endereço dela, então você não precisa colocar. Não tem o e-mail, tá? Aqui você não tem o seu número de CPF, não tem o número do RG, então você não precisa colocar. Mas você tem que colocar os dois termos aqui, né? No caso, a nacionalidade dela e o estado civil, certo? Brasileira solteira trabalhou na empresa Cosméticos Limitada, de tal data até tal data. É importante você observar as datas, porque datas podem mostrar para você, numa eventual defesa, né, prazos de prescrição. E também, inclusive, pode se demonstrar ali a multa do 477, quando a pessoa ela não recebe as verbas decisórias 10 dias após o termo realmente que ficou anotado na CTPS de fim do contrato de trabalho. Tá bom? Enfim, horário das 8 às 18. 8 às 18, pessoal, são 12 horas, com horário de almoço. Uma hora de almoço, né? Então, você para pensar, são 11 horas por dia de trabalho. Já está errado aqui, alguma coisa está errada, né? Com uma hora de intervalo intra-jornada. Intra-jornada é horário de almoço. Intra tem A de almoço. Inter é entre um dia e outro. E horas em itinerary, não existe mais horas em itinerary. O trajeto casa-trabalho, trabalho-casa não é considerado como tempo à disposição do empregador, mas se a pessoa viesse machucar no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, será considerado auxílio doença acidentário, né? É um caso de acidente de trabalho, e inclusive gera estabilidade, mesmo nos contratos por prazo determinado. Bom, o intervalo intra-jornada, de segunda a sábado, foi demitida por justa causa, recebendo suas verbas decisórias sem 13º proporcional e férias proporcionais, apesar de nunca ter recebido verbas sobre jornada extraordinária. Gente, bom, vamos lá. Você, como advogado, foi contratado para pleitear os direitos da ex-empregada da empresa. Vamos que vamos. É uma petição simples. O que que eu queria, assim, que você colocasse? Que você fizesse o endereçamento, a qualificação, o seu fato bem simplesinho, e no direito você pedisse pelo menos as horas extras, e também que você fizesse o quê? Que você fizesse o requerimento final pedindo notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Porque foi só isso que eu expliquei até agora. Lembrando que nas minhas aulinhas aqui curtas, né, você vê que eu sempre insiro uma informação legal, nova, diferente, né? E você vai se envolvendo aqui com a nossa correção, mas também aprendendo uma coisinha ou outra nova, tá? Estou dizendo tudo isso por conta de que esse probleminha, ele era para ser simples. E ele é simples, tá? Só que sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode aprender, né, pessoal? E aí vamos ver primeiro aqui o que os alunos foram escrevendo, e aí você acaba pensando aí que tipo de tese você poderia acrescentar nessa nossa petiçãozinha inicial. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da tal vara do trabalho, né, da tal região. Tá bom. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da tal vara do trabalho, e tá tudo bom. Beleza, isso aqui. Beleza, tá ótimo aqui. Juiz de trabalho da vara do trabalho da região específica aqui, não tem processo número, não tem distribuição por dependência, tá? Aqui não tem um número de distribuição por dependência, mesmo na petição inicial, pode ser que você tenha que inserir o nome aqui. Aí tem a qualificação, tá na Argentina, brasileira, solteira, profissão tal, CPF tal, RG tal, residente na rua tal,
por intermédio do seu advogado, procuração em anexo, com indicação de endereço profissional onde recebe as intimações, venha presente de Vossa Excelência, com fundamento do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, propor reclamação trabalhista. Vamos lá. Ó, os 3 pontinhos aqui, tudo bem, gente, mas o ideal é que você deixe só um espacinho em branco, tá? Nem coloca XXXX, nem coloca os 3 pontinhos, faz só um risquinho bem simplesinho aqui. Outra coisa importante também é a primeira vez que você coloca consolidação das leis do trabalho, o ideal é que você coloque realmente consolidação das leis do trabalho, não coloque CLT. A primeira vez, de acordo com as lógicas, né, das normas da corregedoria, você deve colocar CLT, não é consolidação das leis do trabalho. Então você vem aqui propor reclamação trabalhista em face de cosméticos limitada, certo? CNPJ tal, estabelecido na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Fatos, pessoal. Já ficou extremamente gigantesco o fato aqui, ficou fora do que a gente conversou, tá? Era sempre para fazer naquele esqueminha. Qual que é o esqueminha, Rafael? Esqueminha é assim, ó. Endereçamento, qualificação, aí o fato é uma descrição simples, a Argentina trabalhou numa empresa e não recebeu o valor das horas extras. Pronto, fato. Aí direito, você explica certinho, fato. Qual que é o fato? O fato que eu vou mencionar aqui é exatamente aquele fato que tem conexão, tá? É exatamente o fato que tem conexão com o valor das horas extras. Então eu vou fazer a cópia. Olha só, a Argentina, né, no caso, a hora reclamante trabalha das 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo intra-jornada de segunda a sábado. Então, o correto para fazer o tópico do caso seria: a reclamante trabalha das 8 às 18 de segunda a sábado. Isso aqui é o teu Ctrl C. Esse aqui é o que você escreveria, né? Olha só, simplesmente você faz isso, não tem dificuldade, e Ctrl V. Tá? Lógico, no começo você coloca com letra maiúscula aqui, tá? E aí você no próximo parágrafo, você colocaria o quê? A cópia do artigo que trata das horas extras. Aí você coloca conforme estabelece o artigo tal da CLT, combinado com artigo tal da, da Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil. Aí você faz o quê? Cópia do artigo. Cópia do artigo. Eu vou colocar a cópia do artigo, porque aqui vai estar escrito que aqui a pessoa tem que trabalhar no máximo 8 horas diárias e 44 semanal. Aí você conclui. Portanto, requer o pagamento das horas extraordinárias que foram, que não foram, né? Que não foram compensadas, não foram pagas a partir da oitava diária e 44ª semanal, e seus devidos reflexos. Pronto, isso aqui era o que você tinha que escrever com relação ao fundamento, tá bom? Mas vamos voltar aqui ao que os alunos foram escrevendo, tá bom, gente? Então aqui, aluno, a parte reclamante trabalhou na empresa no período de 15 de março de 2021, a tal data, com horário tal, com 1 hora de intervalo entre a jornada, de segunda a sábado, na função de, com salário de, durante a prestação de serviços, aconselho violações do contrato de trabalho, como nunca ter recebido verba sobre hora extraordinária. Isso aqui é legal, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Aconteceram relações de contrato de trabalho. Nota que isso aqui não está escrito, é, não está escrito no nosso problema, mas o aluno ele acrescentou essa informação aqui. Tá? Na verdade, não é que ele acrescentou, ele concluiu que nunca foram pagas horas extras, então isso foi uma violação do contrato de trabalho, certo? A reclamante foi desligada por justa causa. Beleza, esses aqui foram os fatos, ele deixou claro aqui os fatos. Aí do direito, gratuidade da justiça. Não tivemos informações, pessoal, sobre qual que era o salário dela, então não daria para pedir gratuidade da justiça. Mas para quem pediu, não tem problema nenhum. Para você ter direito à gratuidade, você tem que receber até 40% do teto do regime da Previdência Social, que é R$ 7.500. 40% vai dar uns 3 e pouquinho, tá bom? A parte autora requer o benefício da gratuidade da justiça, por comprovar insuficiência de recursos conforme estabelece a CLT. Lembrando, reiterando, não tem o salário dela, não dá para saber se ela faria não jus à gratuidade da justiça. Das rescisórias, das verbas. A reclamante requer o pagamento do saldo salarial. Né? Na verdade, a gente não tem como saber se ela não recebeu o saldo salário. Na verdade, temos como saber. Né? Aqui no problema, não está escrito que ela não recebeu o saldo salário. Né? Então, olha só. Foi demitido por justa causa, recebendo suas verbas rescisórias, sem 13º proporcional e férias proporcionais. Então, está falando que ela não recebeu essas duas coisas por conta de ter sido demitida por justa causa, apesar de nunca ter recebido verba sobre jornada extraordinária. Né? Então, esse pedacinho aqui é o que ficou faltando por parte da empresa, mas aqui não tem informações sobre o salário dela, não dá para pedir gratuidade da justiça, certo?
Então, não tínhamos como pedir gratuidade da justiça nesse caso concreto. Das verbas rescisórias, como disse, reitero, saldo salarial não dá para você falar que ela não recebeu, certo? E férias proporcionais ao tempo trabalhado acrescido de um terço das verbas rescisórias. Então, a pessoa está pedindo aqui, né, o pagamento da verba rescisória. Até faria sentido você pedir as férias proporcionais e o 13º proporcional. Esse aqui seria aquilo que é difícil nessa reclamação trabalhista, é você mudar ali a demissão por justa causa em demissão sem justa causa. Na verdade, pedir uma conversão para rescisão indireta. Depois a gente explica isso, mas o que é rescisão indireta? É quando você pede demissão por não estar recebendo aquilo que é o correto por parte do empregador. O empregador já estava há sei lá quanto tempo, na verdade, nunca pagou as horas extras. Então, todos os meses ele estava infringindo normas trabalhistas. Ele não estava realmente cumprindo a obrigação dele, que é pagar o salário da pessoa de maneira correta. Consequentemente, essas férias elas gerariam reflexos em 13º, ia aumentar o 13º, ia aumentar as férias, ia aumentar o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, ia aumentar o recolhimento do INSS. Então, tudo isso, esses reflexos todos, você não precisa saber e colocá-los, né? Só coloca lá os seus respectivos reflexos, já está suficiente. Mas tudo isso deveria ter sido acrescentado. O empregador não fez, então você pede a conversão, né, em rescisão indireta. E aí você pede, sim, nessas verbas rescisórias. Não expliquei essa matéria, eu só estou dizendo que era uma coisa que você poderia ver. Como o aluno jogou aqui que tem esse problema, né, olha só, que tem esse problema com relação a nunca ter recebido verbas sobre jornada extraordinária, isso é uma ofensa às relações de trabalho. Então, o aluno jogou isso aqui, eu acho que passou pela cabeça dele alguma coisa nesse sentido, e eu estou comentando sobre o que aconteceu. Dos honorários de sucumbência, pessoal, isso aqui sempre tem que pedir, tá? Pede ainda a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos. Isso aqui tá perfeito. Todo mundo tinha que pedir isso aqui. É sempre notificação, procedência dos pedidos e produção de provas, mas a sucumbência é algo natural que nós temos que pedir nas petições iniciais. A gratuidade também é sempre bom você pedir, mas tem que tomar cuidado, porque nesse caso não foi passado o valor da remuneração que ela via receber. Dos pedidos e requerimentos finais, ante exposto requer, né, a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento de saldo salário. Na verdade, esse pedido aqui não faz sentido porque a gente não sabe, na verdade, não está escrito que ela não recebeu o saldo salarial. Férias proporcionais, acrescidos do terço constitucional. E quando você é demitido por justa causa, pessoal, realmente você perde as férias proporcionais e o 13º proporcional. E no problema está escrito que ela foi demitida por justa causa. E não tem ali fundamentos para a gente dizer que isso é mentira. Não tem. Só que se você fosse pedir a conversão de sem justa causa em rescisão indireta, né? Então você poderia sim acrescentar que ela tem que receber o 13º proporcional, as férias proporcionais também, correto? Beleza? E aí, dos honorários advocatícios de sucumbência, beleza? Requer notificação da reclamada para comparecer à audiência inicial e querendo apresentar defesa sobre os fatos arguidos sob pena de reconhecimento de recebida de revelia e confissão ficta. Protesta comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal, prova documental, pericial e testemunhal. Beleza, o aluno aqui usou o modelo que ele encontrou na internet ou do modelinho, do livrinho que eu encaminhei para vocês. Mas o fato é, eu quero que vocês pensem todos os dias. Se vocês pensarem todos os dias, se você pensar, você vai passar na prova da OAB. E nós vamos ter que passar, porque os anos passados nós tivemos 100% de aprovação, não foi 95%, não, nem 97%. 100% vai ter que ser 100% de novo. Só você cumprir sua obrigação todos os dias. E o desconforto emocional por ter errado uma coisa ou outra fará com que você consiga aprender cada vez mais. É que é o benefício da grata da justiça por estar desempregada e não ter condições de arcar com os custos e despesas do processo. Não está escrito que ela está desempregada no problema, né, gente? Deixa eu ver isso aqui. Acho que não está escrito que ela está desempregada. Ela é desempregada da empresa, mas não está escrito que ela é desempregada, tá? Que ela está desempregada. Beleza? É importante focar nisso, pessoal, porque nós não podemos acrescentar informações na prova, tá? Dá-se a causa o valor de, não poderia faltar o valor da causa, obviamente. Termos aqui, pede, espera, experimento, local e data. Aqui embaixo o aluno colocou o nome dele, eu não vou mostrar, tá bom? Local e data, advogado B número. Não pode colocar o nome, né, pessoal? Você não pode colocar o seu nome. E aqui o aluno colocou o local da cidade dele. No problema, não está escrito de que cidade que a pessoa é, que o personagem do problema é. Não está escrito. Então você não pode acrescentar essa informação também. Você não pode inventar informações é, e você não pode colocar os seus dados pessoais. Você não pode colocar o seu nome pessoal. Você tem que colocar lá. Termos e que pede, espera, deferimento, local e data, advogado, AB número. Se tiver o local, você coloca o local. Se tiver data, você coloca a data. Mas se não tiver, você não acrescenta. O aluno colocou, né, a data porque ele fez a peça hoje de manhã. E ele colocou a data ali. Tudo bem. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Outro aluno, excelentíssimo senhor doutor de Direito, né? Da tal vara do trabalho da cidade D. Gente, aqui o aluno fez a qualificação aqui no meio, né?
Ó, o que que é parágrafo? Parágrafo é quando você deixa assim um espaço aqui. O outro aluno aqui, eu acredito que ele não tenha deixado lá em cima. Deixa eu ver se ele deixou. Não, ele deixou sim, ele foi deixando. Aqui não deixou. Tá, mas o que que é o parágrafo? O parágrafo, pessoal, é quando você deixa um espacinho aqui e você continua escrevendo normalmente as outras linhas. Isso aqui é como se fosse uma citação nas normas da BNT. Não é assim que faz. É só um espacinho aqui, aí você escreve tudo normal, certo? Tudo normal. Então aqui você poderia ter colocado solteiro, inscrito, sob, podia continuar escrevendo aqui no cantinho, tá? Não é assim que faz a qualificação, tudo bem? Mas estamos aprendendo aqui juntos. Desde o comecinho eu não expliquei para fazer, mas só para título de curiosidade, o recuo de todas as linhas de um parágrafo acontece em citações, de acordo com as normas da BNT. Aqui não, é só um espacinho que você coloca aqui, tá bom? Não precisa fazer tudo desse jeito. Do direito, olha só, mais uma vez o aluno, ele deixa tudo assim no parágrafo, deixa tudo dentro de um parágrafo. Não é assim, você só faz o recuo na primeira linha, as outras linhas elas são escritas normalmente, tá bom? Beleza? Então, o aluno sempre, ele fez assim inteirinho, ó, né? Não tem problema errar, pessoal, agora, né? O importante é a gente não errar no dia da prova. Isso aqui também não vai te prejudicar em nada, não. Tá bom? Não vai prejudicar em nada, não. Só estamos aprendendo agora e foi muito bom você ter feito na raça agora, né? Sendo que eu não expliquei tanta coisa sobre isso ainda. Tá? Vamos seguir as nossas diretrizes, pessoal, e vamos que vamos. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, a argentina brasileira solteira, instituição do CPF tal, residente na rua tal, bairro, cidade, estado, vem respeitosamente presente Vossa Excelência, é, propor ação de reintegração no emprego acumulado com danos materiais e morais em face da empresa tal. Gente, beleza. O aluno colocou aqui um nome, reintegração no emprego, também mais uma vez reiterando, no problema não está escrito que a moça quer voltar para trabalhar, tá? Então, se não tem ali escrito que ela tem interesse em voltar ao serviço, você não vai pedir a reintegração, tá? Mas vamos ver, o aluno colocou a reintegração, vamos ver o que que ele fundamentou para reintegrar aqui, certo? E no emprego acumulado com danos materiais, né? Danos materiais e morais, né? Enfim, no dano material, o que aconteceu ali? Será que ela quebrou alguma coisa, machucou? Não aconteceu nada disso. Dano moral também não tem fundamentos para tanto. Mas vamos ver o que o aluno colocou para fundamentar isso aqui tudo. O ideal, pessoal, é colocar, vem propor reclamação trabalhista. Tá? Reclamação trabalhista, às vezes com pedido de rescisão indireta, com conversão de sem justa causa em rescisão indireta, tá? Mas é importante você colocar reclamação trabalhista do direito. Gente, aqui está tudo muito junto, né? O ideal é que a gente faça separadinho, igual eu comentei aqui, ó. Eu pedi assim para fazer assim, ó. Coloca o fato exatamente que está conectado com aquilo que você quer fundamentar, o artigo que está fundamentando aquilo que você quer e o pedido, tá? Tem que ficar bem divididinho aqui, que fica bem legal essa divisão. É bem importante que ela aconteça, que aí o examinador ele fica mais tranquilo com relação a você. Se ele pega um negócio desse aqui gigantesco, misturado, ele fica meio assim. A Transdetina trabalhou na empresa de cosméticos limitada dessa data até da data, e horário das 8 às 18, com 1 hora de intervalo entre a jornada, de segunda a sábado, perfazendo um total de 9 horas diárias e 54 semanais. Perfeito. Tá legal. Agora, por uma linha. Conforme estabelece o artigo 7º, inciso 13 da Constituição da República, a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Né? Aí, eu acrescentando, cumulado com o inciso 16, a remuneração do serviço extraordinário será sempre de, no mínimo, 50% do normal. Beleza. Complementando também, então o aluno acrescentou mais uma informação que tem um artigo da CLT, né, pelo artigo tal da CLT, que fixa o período de 8 horas diárias e o artigo 59, parágrafo 3º. Ocorrendo em função da não contabilização e pagamento das horas extras, dano material. O aluno fundamentou dano material pelo não pagamento das horas extras. Né? Artigos tais e tais da CLT, então ele combinou aqui os danos. Artigo 769 da CLT. O 769, pessoal, é para você acumular com artigos do Código Civil, né? E o aluno colocou aqui, sim, artigo do Código Civil, 18687, e ele juntou aqui o 769. Faz sentido usar o 769 aqui, sim, tá? Mas nota, pessoal, que está certo, sabe? Está tem um raciocínio jurídico correto, mas a gente tem que aprender ao longo desses nossos todos os dias aqui, né? Quase 50 dias de curso, a deixar divididinho as coisas para facilitar a vida do examinador, tá? Então, o ideal é que nós consigamos escrever para que fique fácil para o examinador. Você divide ali a quantidade da jornada, né? O que vai estar fundamentando o seu pedido de horas extras, os artigos que embasam as horas extraordinárias e o pedido que você quer, a hora extraordinária que exceder a oitava semana, a diária e 44ª semanal. Pronto, beleza.
E isso é o pedido de horas extras. Não é um dano material isso, gente. Tudo bem, materialmente a pessoa não veio receber, mas um dano material seria quebrar alguma coisa dela, estragar algum tipo de roupa dentro do estabelecimento. Pedir não vai te prejudicar. Mas o ideal é que seja o tópico feito o tópico das horas extras. Aí você tem o tópico das horas extras, você tem o tópico do dano moral, o tópico do dano material, o tópico do dano estético, tá? Então tem que ser divididinho, certinho as coisas, para que seja fácil a vida do examinador. Certo? Beleza? E aqui, o que eu faço com esse monte de artigo? Você falou para eu copiar tudo? Eu falei, e é isso aí mesmo, copia tudo, tá? Até que você vai treinando, pessoal, e vai criando formas de você pegar só os pedaços importantes dos artigos, né? Você poderia ter colocado artigo 7º combinado com o artigo 58 e 59 da CLT, estabelecem que o trabalho feito além da oitava e da 44ª semanal será remunerado com acréscimo de 50%. Ponto. Concorda que foi um resumo de tudo que está escrito? Foi. Rafael, mas eu tenho que treinar, né? Isso. É por isso que é um curso de prática. Você vai treinando até que chega uma hora que fica bem tranquilo para você fazer isso que eu acabei de comentar. Tá bom? Vamos que vamos. Em razão da demissão por justa causa, de forma imotivada, ocorreu um dano moral objetivo e subjetivo, pois expôs a reputação da reclamante a comentários desonrosos, o que não é também a causa profunda, o que também o que são também as causas que também enseja, né, causaria uma profunda dor. Eu vou aprendendo a me acostumar com a letra de vocês, tá, pessoal? Uma profunda dor e sofrimento da reclamante. Então, o ideal aqui também é que seja feito um tópico. Se você fosse falar do dano moral, que fosse realizado aqui um tópico específico do dano moral, tá? Então, isso que eu digo, sempre tem que ter um tópico específico. A reclamante foi demitida por justa causa, de forma arbitrária, não cometendo nenhum ato que constitui justa causa. Para tal reconhecimento de inexistência de fato agrave, fica o empregador obrigado a readmiti-la no serviço e pagamento de período de suspensão. Não, beleza. Então aqui o aluno fundamentou o fato de que ela foi demitida sem justa causa, né? Foi demitida por justa causa, mas de forma arbitrária. No problema não está dito o que aconteceu, simplesmente está dito que ela foi demitida sem justa causa e só, tá? E aí, isso não me faz deduzir que o empregador agiu de maneira errônea, mas o fato de ele não ter pago as horas extras por todo o período laboral ensejaria sim uma conversão da demissão sem justa causa em um caso, né, de rescisão indireta. Isso poderia ensejar sim. Talvez isso foi meio que passando na cabeça do aluno e a forma de escrever foi assim. Não necessariamente, pessoal, isso seja uma situação de reintegração, tá? Mesmo porque a pessoa não pediu para ser reintegrada em si. Qualquer dúvida que tiver, pessoal, depois comenta na nossa aula, tá? Que nós estivermos fazendo a aula ao vivo. E ou você também pode assistir essa aulinha agora e já me perguntar, mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? E aqui, sobre o dano moral, como eu disse, tem que ter uma coisa específica ali. Sim, o fato de ela ter sido demitida imotivadamente enseja dano moral, não porque o empregador ele tem direito de mandar embora a pessoa que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele não é obrigado a ficar com ninguém, desde que ele pague a multa, né, de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, isso não vai fazer com que ele não possa mandar alguém embora. Não gera dano moral despedir alguém imotivadamente. Não gera dano moral, tá? Então, se está escrito que foi demitido por justa causa, é porque ela fez alguma coisa errada e a gente não sabe o que foi. Mas não está escrito que ela está certa ou que ela está errada. Só está escrito que ela foi demitida por justa causa, certo? Olha só. Ela foi demitida por justa causa. E é isso, não está escrito aqui se ela fez certo, se ela fez errado. O problema não nos passa informações. Mas por estar aberto dessa forma, aí vocês foram concluindo as coisas por vocês, tá? E tá tudo bem, a gente está aqui para treinar juntos. E o que você pede em abundância não prejudica. Desde que a partir de agora, tudo que você for imaginar, que você faça dividido por tópicos, tá bom? Dos pedidos, gratuidade da justiça, artigo 790 CLT, tá? Mais uma vez o que o pedido de gratuidade foi feito, nós não temos o valor específico. Por encontrar-se desempregada, sem condições para arcar com os custos e despesas da reclamante, faz jus à gratuidade da justiça. Não está escrito que ela está desempregada também, né? Mas tudo bem. Pediu, pessoal, o que pede não prejudica. E com certeza a nossa prova vai ter tudo isso aqui, tá? Na prova vai ter tudo isso aí. Que o meu probleminha que foi mais simplesinho, né? Que, inclusive, por ter ficado aberto um padrão meio que de CSPNB, né? Ele faz a gente pensar em muitas coisas. Honorários advocatícios, nos termos do artigo tal, é, incluído pela lei tal, serão devidos honorários de sucumbência. Tem que pedir sucumbência perfeitamente aqui, né? Tem que pedir a sucumbência. Requer a duração da reclamada ao pagamento de honorários. Diante antes posto, requer a reintegração da reclamante ao seu emprego. Ela não pediu isso, tá? Mas você fundamentou o que quer, tudo bem. E pagamento de verbas trabalhistas no período de suspensão. A condenação da reclamada ao pagamento de danos morais e materiais, no valor de tanto,
nos termos do artigo tal da CLT. Requerimentos finais. Notificação, citação da reclamada para oferecer contestação, produção todos os meios de prova em direito admitidos e, por fim, a procedência dos pedidos, acrescidos juros e correção monetária. Dá-se a causa o valor de, isso aí não pode faltar, nestes termos, pede deferimento, localidade, jogada B número. Perfeito, gente. É isso aí. Só reclamo aqui que, nesse caso, o ideal é que ficasse bem divididinho a reclamação trabalhista, tá? Sobre fazer sentido ou não as coisas, eu disse que algumas coisas fazem sentido, outras não, mas o problema tem que dar informações mais objetivas para você, tá bem? Vamos lá. Endereçamento aqui, XXX, não pode, pessoal. Isso aqui dá anulação de prova, tá? Não pode ter o XXX, 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 não pode. Fez a qualificação aqui, veio propor reclamação trabalhista com base no artigo tal, perfeitamente. Acredito que esse aqui não colocou, né? O artigo da reclamação trabalhista, ó, não pode ficar faltando o artigo da reclamação trabalhista, é a coisa mais importante da peça. Fundamentação, né? Não é a coisa mais importante, mas é aquilo que norteia o direito em si. Você tem que falar o nome da peça, né? Então, senão você zera, né? A reclamação trabalhista é artigo específico. A Tragédia trabalhou na empresa. Aqui tem o fato. O ideal é que você coloque o fato. De acordo com o artigo tal, requer a condenação das partes a partir da 8ª hora diária. Requer a condenação da hora extraordinária a partir da 44ª semanal, com reflexos de FGTS, DSR. Né? O aluno pediu aqui o reflexo no DSR e no FGTS, mas é mais fácil você colocar do jeito que eu coloquei agora há pouquinho, né? Olha só. Requer, portanto, o pagamento das horas extraordinárias que não foram pagas a partir da 8ª diária e 44ª semanal e seus devidos reflexos, seus respectivos reflexos. Rafael, mas eu não sou obrigado a saber quais são os casos de reflexo? Gente, o que é reflexo? Reflexo é quando você deixou de receber algo e aquilo que você deixou de receber, você receberá agora. E automaticamente isso gera uma alteração gigantesca em outros cálculos, como as verbas que você deveria ter recebido baseado na base de cálculo correta, que era o salário, que engloba toda a remuneração. Você falou, não entendi nada. Quer dizer o seguinte, tudo que entra no bolso do empregado é como se fosse salário, é uma remuneração. Praticamente tudo, 90% que ele recebe, o que entrou no bolso dele, se torna uma base para calcular o valor das multas, do fundo de garantia por tempo de serviço, né, do aviso prévio, do 13º. Então, tudo se eleva das férias. Isso são reflexos. Quando você ganhava R$ 1.500 por mês, você recebia férias de 1.500. Mas se as suas horas extras eram mais R$ 500, então tudo tinha que ter sido elevado, né? O recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tudo deveria ter sido elevado, certo? É sempre assim, Rafael? Não, com a gorjeta, por exemplo, não é assim. Com a gorjeta não integraliza a base de cálculo para tudo, né? A súmula 354 do TST, aí você pode confirmar. Ela não integraliza a base de cálculo para tudo, tá bom? A gente que requer aqui a condenação das horas extraordinárias. Artigo comprovação em anexo, a reclamante é suficiente. O aluno jogou aqui a informação, né? Requer a condenação da reclamada ao pagamento de verbas extraordinárias que exceder a 8ª diária, né? Beleza, o aluno fez, eu quero que faça, certo? O importante é fazer, tá? Olha só, vamos que exceder a 8ª diária, que excederem a 44ª semanal, segunda, sábado, trabalhador, com reflexo FTS DSR, requer que a condenação da multa do 477. Gente, a multa 477, não trouxeram aqui para a gente informações sobre não ter recebido as verbas acessórias 10 dias após o termo do contrato de trabalho, tá? Valor apurado, requer a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência, requer que seja concedida a justiça gratuita ao a hora reclamante, né? Comprovando em anexo o ser hipossuficiente. Digo e reitero, né? Você ouviu falar lá atrás que não tinha valor para a gente saber se ela tinha direito a isso ou não, mas pedir não prejudica. Requer que a partir do reclamado seja notificada, que a parte reclamada seja notificada para se manifestar no prazo sobre pena de confissão. Requer todos os meios de prova que seja concedido para provar os fatos e que a ação seja julgada procedente. Valor da causa apurado, valor da condenação da reclamada, pagamento devido, advogado AB número. Gente, o que acontece? Essa peça tem o que eu pedi. O que era para ter? Era para ter notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Beleza, era isso daí. E era para fundamentar sobre as horas extras. Beleza, ele fundamentou. Os reflexos foi pedido de maneira errada, porque tem mais coisas para pedir. Se você especificar, que você especifique tudo. Se você não especificar, só coloca os seus respectivos reflexos, já está certo. O examinador já entende que você sabe que aquilo causa reflexo em fundo de garantia, 13º, férias, aviso prévio, né? Causa recolhimento também do INSS, em tudo se eleva os valores. Beleza? Tranquilo, gente? Não tem problema ter feito. O que eu queria é que você tivesse enfrentado na raça mesmo a dificuldade de fazer uma peça nesse sentido. Excelente senhor doutor juiz de trabalho, da tal vara de trabalho, né, de tal região. A Transdetina solteira,
artigo tal, perfeito, tem que ser assim, pessoal. Tem que colocar aqui a fundamentação correta, tá? Em face das cométicas, CNPJ tal, estabelecida na rua tal. Nota que esse aluno anterior, ele acabou fazendo aqui, né, ó, complementou e não colocou em face da empresa, né? Tem que colocar aqui em face da empresa. Ele colocou? Colocou sim, né? Desculpa, colocou aqui em cima, né? Ó. Advogado, não sei o que especial, reclamação em face da reclamada. Então tá certinho, que perfeito. Me perdoa, tá? Endereço eletrônico também, o e-mail é importante estar aqui. Colocou aqui, sim, a qualificação. Dos fatos, pessoal. Fato é pequenininho, beleza. Mas o ideal é que escreva, tá, pessoal? Eu sei que alguém pulou aqui, mas escreve. A hora reclamante não recebeu as verbas com relação às horas extraordinárias, além de ter sido demitida por justa causa. Beleza, você tem que treinar esse resumo, isso é importante você fazer. Das horas extraordinárias. Ora, em caso, a Transdetina trabalhou em horário das 8 às 18 horas com uma hora de intervalo entre a jornada de segunda a sábado e nunca recebeu a verba sobre as horas extraordinárias, que neste caso ultrapassou a 44ª semanal. Beleza, o fato está aqui. Conforme estabelece o artigo tal da CLT, combinado com o artigo tal da Constituição Federal, é, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas, não será superior a 8 horas diárias de 44ª semanal. Ademais, o artigo tal também diz que a remuneração é de 50%. Portanto, requer que seja pagas horas extras supramencionadas. Mas o ideal é que você diga, né? Portanto, requer que seja realizado o pagamento da hora extraordinária que exceda a oitava diária e a 44ª semanal. Nos pedidos, né? Antes exposto, requer a procedência do pedido com a condenação da reclamada. Tá certo, né? Então, requereu aqui a procedência, a notificação e a produção de provas. É o que eu queria, tá certinho, eu só queria isso, era somente o que eu queria. Nota que muitas outras pessoas pensaram em muitas outras coisas, legal. Né? O que não pode faltar, pessoal, aqui, assim, quando eu estava explicando a matéria para vocês, eu disse que algumas coisas não podem faltar nunca. O quê? O valor da causa não pode faltar. A sucumbência sempre tem sucumbência, seja na petição inicial, seja na contestação. Tem que pedir a sucumbência. Não deixa de pedir a sucumbência. Né? A qualificação certinha, mas procura fazer divididinho ali. Vamos treinar a fazer divididinho. Eu achei muito legal que vocês pensaram em muitas coisas. Vocês estão a fim de passar na prova bem, vocês vão passar. Né? Se Deus quiser, 100% de aprovação. Mas hoje você tem que treinar de novo. Nós temos que ter o nosso compromisso diário de fazer uma pecinha ali, né? Todo dia e com as duas questões. Eu não mandei as duas questões porque, enfim, eu queria que pelo menos vocês fizessem a peça, vocês fizeram a peça. Acho muito importante realmente tê-la feito. Nota que muita gente pensou muita coisa, eu acho que ficou meio nebuloso. Depois vocês me dizem, quero que vocês venham a me dizer se realmente vocês ficaram confusos com algumas coisas. Deixa eu desligar esse celular aqui. Peraí. Pronto. Vocês ficaram confusos em alguma coisa? Ah, pô, será que tem reintegração? Gratuidade? Será que realmente ela tem direito por causa que ela é hipossuficiente? Está desempregada? Toma cuidado, não pode acrescentar informações. Né? Deduzir coisas pode fazer perder tempo na hora da prova. Tá? Mas se passar pela sua cabeça, vai pedindo. Por exemplo, ali alguém falou dando material por não ter recebido as horas extras, né? Dando moral porque ela foi demitida por justa causa indevidamente. Né? Enfim, ser demitido por justa causa é porque tinha ali alguma circunstância do artigo 482. Ser demitido sem justa causa não gera dano moral porque o empregador tem o poder diretivo dele, né? Ele dá as ordens e ele também não é obrigado a ficar com ninguém que ele não queira ali, tá? Isso não gera dano moral. Mas pensar em tudo isso é importante. Ah, a reintegração. É legal pensar na reintegração? É legal também, pô, a pessoa trabalhou ali, mas o problema não disse em nenhum momento que ela queria voltar ao serviço, tá? Agora, a tese diferentona, que eu imagino que vocês possam ter pensado, por isso que ficou meio confuso as coisas, foi justamente o quê? É essa conversão da demissão por justa causa em, no caso, né, em rescisão indireta. Porque na rescisão indireta, você, como se você estivesse pedindo para sair, né, como demissão, só que recebendo o valor da multa do fundo de garantia por tempo de serviço de 40%, recebe as férias proporcionais, recebe 13º proporcional, tá? Você recebe tudo aquilo que você faria justo se tivesse sido demitido sem justa causa, tá bom? Então, como é que eu peço tudo isso? Do jeitinho que eu estou falando. Parágrafo do fato, parágrafo do fundamento, parágrafo do pedido. A lógica da prova do AB, ela te traz os fatos específicos, então é só você realmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Lógico que você não pode fazer no computador, você tem que fazer à mão. Você pode fazer a cópia do fato específico, colocar o artigo que tem a ver com o fato e depois fazer o seu pedido. Tá bom? Gente, nossa primeira correção, vamos que vamos, foco, força, fé, fala depois de tudo. Beijo do mago, lembrando que se precisar tirar dúvidas sobre as pecinhas, vá perguntando e vá pedindo. Vamos que vamos.